Shalom Aleichem, meu irmão e minha irmã, como vão vocês? Que Hashem vos abençoe em nome de Yeshua. Hoje nós vamos falar sobre a Parashá Balak, ou Balak, né? Isso é números 22:2 até números 25:9. E eu gostaria hoje também de abordar um assunto que eu creio que é de interesse a todos nós. Eu quero falar sobre batalha espiritual em alto nível, tá? Por que eu vou falar sobre esse assunto? Porque essa Parashá, em especial, ela fala de uma batalha espiritual que acontece num nível que muitas vezes os leitores comuns da Bíblia, as pessoas comuns, leem aquilo que eles estão lendo lá nessa Parashá e acabam não entendendo o nível do que está acontecendo aqui. Primeira coisa, a gente vai ler uma partezinha da Parashá, ela diz assim, números 22:2. Viu, pois, Balak, filho de Tzipor, tudo o que Israel fizera aos amorreus. E o verso 3, e Moabe temeu muito diante desse povo, pois era muito. E Moabe andava angustiado por causa dos filhos de Israel. Então, nós temos aqui uma informação interessante, que Balak, ele era, segundo o Midrash, neto de Itro, de Jetro, e ele não se converteu como o resto da família de Itro, porque Itro passou a servir ao Eterno, pregou para toda a sua família então abandonou a sua postura errada e passou a servir ao Eterno. Só que esse Balak, ele não fez isso. Ele continuou andando na feitiçaria. E por quê? Porque na religião de Balak, ele era alguém que era filho do pássaro, porque ele era filho de Tzipor. E isso dá uma informação interessante para a gente. Por quê? Segundo o Midrash também, Balak era um poderoso guerreiro midianita que possuía o conhecimento da magia. Então nós não estamos falando de alguém que é como macumbeiro, uma coisa assim, nós estamos falando de um mago. Isso aqui é feitiçaria em alto nível. É o que nós chamaríamos hoje de satanista. E aí, eles sabiam que eles tinham um inimigo em comum. Os midianitas, os moabitas se uniram e transferiram o seu ódio a Israel, aos filhos de Israel que estavam nas redondezas. E quando o Zohar comenta sobre isso, o Zohar diz o seguinte, que Balak, o filho do pássaro, na verdade alude a sua magia, bruxaria e feitiçaria. Ele usava um pássaro para fornecer visões de longe, como se fosse um drone, para fazer mágica e vencer as batalhas. Então você vai ver aqui que o nível que esse homem tinha era muito alto. Porém, ele sabia que Israel não poderia ser vencido da forma comum como vencia os demais reis. E é importante notar aqui que esse relato está sendo feito e ele vai ser incorporado à Torá, não pelo testemunho de Moshe e dos demais filhos de Israel, mas isso aqui vai vir pela tradição oral, vai ser contado e vai ser incorporado aqui, porque isso faz parte da história de Israel. Tá? Então, como é que aconteceu isso aqui? Os israelitas estavam acampados, aguardando o momento de poder entrar na Terra Prometida. Então, como Balak sentiu aquele temor da proximidade da nação de Israel, ele vai convocar uma outra pessoa que era Bilam, tá? E a palavra Bila em hebraico significa devorador do povo, tá? E aí nós vamos ver o seguinte, uma outra questão. Por que você tem que juntar duas pessoas?
Balaque não era poderoso o suficiente para chamar um outro feiticeiro do mesmo nível dele, então dois satanistas se juntando. Qual é a resposta para essa pergunta? É que cada um deles atuava numa área. Então Balaque sabia que ele não teria condições de atuar contra Israel na área que precisava, então ele chama Bilam. E é uma coisa interessante, sabe? Porque aqui, no mundo espiritual, o domínio que Balaque tinha não era suficiente para atingir Israel. Ele chama Bilam para eles dois juntarem, então, a feitiçaria deles, para juntar a magia negra deles, para poderem agir contra Israel. E uma outra coisa, sabe, muito interessante aqui, irmãos, é o seguinte, que ele vai mandar mensageiros para Bilam, eu estou falando de Balaque, manda mensageiros para Bilam, para que ele pudesse vir, e quando Bilam vem, ele já vem debaixo de uma palavra do Eterno. Você vai falar só o que eu te permitir que você fale, tá? Então, você vai ver que mesmo os satanistas, mesmo os maiores homens e mulheres ligados a Satanás, que julgam ter poder e autoridade, estão sujeitos aos ditos de Yeshua. Ou seja, eles só podem ir até o limite que o próprio Yeshua predeterminou. Trocando isso em miúdos, eles não são o que dizem ser. Eles não têm poder, eles não têm autoridade para fazer o que querem. Eles fazem o que os céus determinam que eles podem fazer. Eles podem chegar até um determinado ponto. Dali eles não passam adiante. E é interessante que essa batalha espiritual está sendo desenvolvida num nível em que Moshe e os israelitas não estão sabendo do que está acontecendo ao redor deles no mundo espiritual. E isso, irmãos, é o que acontece conosco. Eu quero fazer agora um paralelo que eu julgo pertinente, porque nós somos atacados pelas forças espirituais. E por quê? Porque nós invadimos o seu território. Nós estamos debaixo de ataque do inimigo. Não é que o inimigo veio aqui, nós fomos até o território deles. Aqui na Torá, Israel chegou. Ele está na fronteira já. Então, os vizinhos deles são justamente esses satanistas. E a presença de Israel está incomodando. O mundo das trevas está incomodado porque a luz chegou. Entende isso? Então, quando eu e você vamos a determinado lugar, falamos determinada coisa numa reunião, vamos fazer algo, vamos passear em algum lugar e a presença do Espírito Santo chega junto conosco, e aquele lugar é um domínio do mal, as trevas são impactadas pela nossa presença e pela luz que há em nós. Foi justamente o que aconteceu aqui. Então, nós podemos dizer de uma forma muito segura que as trevas estão reagindo à presença de Israel, assim como as trevas reagem à nossa presença em qualquer lugar por onde nós vamos, e quando nós andamos em santidade, a reação é pior ainda. Porque além de eles se sentirem ameaçados, eles sabem que é um plano do Eterno pela nossa ida em determinado lugar. Por isso, há a reação imediata, às vezes, do inferno. Quando não é imediata, às vezes, quando nós chegamos às nossas casas, nós estamos aqui no caminho de volta, nós já começamos a sentir aquele mover maligno tentando nos alcançar e nos atingir. Agora, a pergunta é: por que nós somos tão vulneráveis a esse tipo de ataques? Uma das respostas é que o Espírito Santo permite que isso aconteça conosco para que nós possamos perceber aquilo que nós fizemos. Ou seja, nós fomos em algum lugar e incomodamos. Ou seja,
mantenha o seu grau de santidade e aumente, para que quando você voltar ou você for para outro lugar, você continue incomodando, porque esse é o seu papel no mundo. Porque se nós não incomodarmos, isso significa que nós vamos estar andando de acordo com as regras de Satanás e do mundo, sabe? Então isso é muito importante, que esses ataques ou esses contra-ataques das trevas significam que nós estamos andando no caminho certo, ok? Vamos falar um pouquinho sobre os poderes mágicos que Bilam tinha, que ele foi convocado para amaldiçoar Israel, porque Balac sabia que quando ele amaldiçoava, ele proferia uma palavra, aquela palavra se cumpria. De onde ele tirou esse princípio? Esse princípio saiu do judaísmo, porque pela palavra do Eterno está escrito que tudo foi criado através da fala. Ou seja, a nossa boca, ela tem um poder muito grande. Porque o Eterno, quando o homem foi colocado na terra, deu poder a ele sobre a terra. O planeta é governado pelo homem. Sabendo disso, o que Satanás fez? Ele então entra no homem, ou manda os seus demônios entrarem no homem, para que através da fala ele possa tentar atingir os outros seres humanos e o próprio planeta. E por que isso? Porque o homem, ele é criado da substância do planeta, pó da terra. Então tudo isso tem uma conexão espiritual que também está ligada ao mundo físico. Então o espiritual e o físico vão se conectar e andarão juntos. Por isso, uma das coisas que Satanás faz é tomar seres humanos para que esses seres humanos possam então ser os seus instrumentos. E aí, esses instrumentos, além de estarem ligados à fala, porque ele vai usar a fala para interferir no mundo físico, ele vai usar palavras para que essas palavras possam gerar algo no mundo físico. Ele quer fazer também com que essas pessoas continuem presas a ele, conectadas a ele, para que essas palavras que as pessoas dizem possam serem instrumentos de juízo dessas próprias pessoas no mundo vindouro, ou quando vier o grande dia do juízo, porque Yeshua diz que pelas nossas palavras nós seríamos julgados, mas pelas nossas palavras nós seríamos também justificados. Então, dependendo da forma como nós falamos e do conteúdo da nossa fala, vai vir juízo ou justificação. Mas vamos agora falar sobre os poderes mágicos de Bilam, não é verdade? Então, como é que a gente vai entender que poderes esse camarada tinha, tá? Então, esse camarada, ele era um camarada que ele podia levitar. Você vai falar assim, mas como assim, Rabino? Como é que um cara desse poderia levitar? Isso não é só aquela coisa assim de magia, de coisa de show de mágico. Não, ele podia levitar. Ele poderia ascender aos céus até uma determinada altura, obviamente falando, por causa da magia negra e da feitiçaria que estavam nele, são demônios que dão poder a uma pessoa para fazer isso. Isso é muito comum na África, tá? Então, esse homem, ele sabia como manejar isso, ele tinha entrada no mundo espiritual, ele tinha visões, ele conseguia enxergar muitas coisas e manipular os elementos para fazer com que as coisas pudessem acontecer. Ele sabia dos locais onde ele podia proferir maldição. Por quê? Nesses lugares haviam portais. Então, determinado lugar onde se fala uma coisa tem uma influência já, de uma determinada influência espiritual para que aquilo possa acontecer de uma forma mais intensa. Então, tudo isso, irmãos, mostra pra gente que as trevas, os filhos das trevas, eles carregam um conhecimento,
um discernimento muito maior do que os filhos da luz. Porque eles colocam marcos, os filhos das trevas colocam marcos. Então, se você andar pelas cidades, você vai ver que existem marcos aqui e acolá, apontando para os lugares onde há uma dominação espiritual das trevas. Então, eles delimitam os lugares. Por quê? Para que ali a sua atuação seja mais forte. Então, Bilam, ele era um homem que carregava isso, ele sabia a hora exata de proferir uma maldição e a forma como essa maldição iria alcançar a vida das pessoas. Só que Moshe e os filhos de Israel não estavam nem aí para isso, porque eles estavam vivendo a vida deles no acampamento e estava acontecendo ao redor do acampamento. Convém também ensinar também o seguinte, que quando Bilam ele foi para se encontrar com Balac, a Torá diz que ele foi com um feitiço em suas mãos. Ou seja, o preço para que ele pudesse fazer aquilo já estava nas mãos deles, dos emissários e nas mãos do próprio Bilam. Então, ele sabia que ele ia ser bem remunerado para poder fazer a parte de maldizer, tentar derrubar Israel com a palavra, porque ele sabia do poder bélico de Israel. Então, como é que se derrota um homem? Muitas vezes proferindo palavras contra essa pessoa. Quando eu digo homem, eu estou sendo genérico. Homem ou mulher, ou uma família, ou uma congregação, uma igreja. Como é que faço para acabar com a vida daquela pessoa? Fale mal. Era isso que ele ia fazer. Ele iria proferir palavras de maldição, ia falar mal. Liberar palavras para gerarem situações de angústia, enfermidade, dor, falência. Ah, Rabino, mas isso acontece assim? Não, isso vai acontecendo gradativamente, mas uma palavra tem que ser liberada lá atrás. E aqui, esse homem, com o conhecimento do mundo espiritual que ele tinha, ele sabia que se ele proferisse determinadas palavras em determinados lugares, em uma determinada hora, o mundo espiritual estaria aberto para isso poder acontecer. Então você vai perceber que ele tinha o conhecimento da magia negra. E você pode falar assim, mas isso não pega em crente, né? Depende. De que crente nós estamos falando? Nós estamos falando de um tzadik, de um justo, ou de um crente? Tem crente. E esses crentes, tudo pega neles. Por quê? São pessoas que não têm santidade, não têm um pingo de obediência, não têm um pingo de discernimento, e tudo que acontece atinge essa pessoa. E essa pessoa, ela é aquela que numa congregação, ou numa igreja, ou sei lá onde ela está, ocorre uma coisa interessante, porque ela está sempre reclamando, ela está sempre com problema, porque tudo que acontece atinge a vida dela. É parente, é no trabalho, é aqui, é ali. E eu quero fazer uma diferença, irmãos, entre ser provado e entre estar tendo pecado e as setas do inimigo entrarem. São duas coisas diferentes. E óbvio, né? O Jó, ele foi provado, mas ele era um tzadik. Isso veio para aperfeiçoar a sua vida. Mas se você pega, por exemplo, a vida de Coré, Datã e Aviram, se você pega lá na Brit Hadashah, tá? Aquelas pessoas que tinham brechas na sua vida, Ananias e Safira, por exemplo, aquilo acabou com a vida deles. O pecado trouxe o peso sobre si e trouxe a morte. E nós estamos falando de pessoas que supostamente eram servos do Eterno. Tá? Não estou falando de gente que eles eram considerados ímpios. Não, nós estamos falando de gente que supostamente eram servos do Eterno, mas que foram atingidos por tudo isso. E a pergunta é, por que aqui nesse acampamento a maldição
de Bilam não vai dar certo nesse primeiro momento. Por quê? Aí tem um segredo, tá? O Midrash também nos conta uma coisa muito interessante. Ele conta que no acampamento de Israel, tá vendo aqui? O tabernáculo, ao redor do acampamento de Israel, haviam 4 seres celestiais guardando o acampamento, norte, sul, leste e oeste. Esses seres celestiais que guardavam o acampamento, por uma estranha coincidência, eu não posso chamar isso de coincidência, né? Mas vamos trabalhar com essa palavra por enquanto, eles são os mesmos descritos no livro de Ezequiel, e que o Midrash e a tradição judaica nos conta, que eram os 4 seres que sustentam o trono do Eterno. Então, isso quer dizer que em cima do acampamento, quando eles saíam do visível para o invisível, havia uma conexão direta com a sala do trono do Eterno. Então você entende porque quando Bilam chegou, subiu e começou, olhou o lugar, aí ele viu o acampamento de Israel e ele recita um verso que nós recitamos nas nossas congregações e sinagogas, e aí ele enxerga algo que ele fala assim, uau, que é isso? Que povo que é esse? Né? E aí ele olha e ele diz assim, Matovu, Ohalecha Yaakov, Mishkenotecha Israel. Quão belas são as tuas tendas, ó Yaakov, e as suas moradas, ó Israel. E a gente fica até arrepiado de lembrar disso. E aí, irmãos, você imagina que ele viu os seres celestiais em volta do acampamento, ele viu aquela hoste, as hostes de anjos, guardando o povo judeu. Ele olhou e ele disse, meu pai, aqui é ruim. Como é que eu vou fazer aqui? Aqui tem uma conexão direta com os céus. E aí, o livro de Números, no capítulo 23, diz assim, como amaldiçoarei o que Elohim não amaldiçoa? E como denunciarei quando o Eterno não denuncia? Porque do cume das penhas o vejo, e dos outeiros o contemplo. Eis que este povo habitará só, e entre as nações não será contado. Quem contará o pó de Yaakov e o número da 4ª parte de Israel? Que a minha alma morra a morte dos justos e seja o meu fim como o seu. Quando ele olhou, ele foi amaldiçoar. O Espírito do Eterno tomou a boca dele e falou, você vai falar só o que eu te mandar. E ele, ao invés de amaldiçoar, ele abençoa. Por isso, eu posso te afirmar que todas as vezes que um demônio, ou o próprio Satanás tenta fazer alguma coisa contra o povo do Eterno, ele está sendo servo de Yeshua. Você quer que eu repita essa frase? As trevas são servos de Yeshua. Mas, Rabino, eles fazem o mal contra os outros. Eles fazem na medida que eles podem, porque eles não vão ultrapassar o mandato de Yeshua. Como está escrito aqui, que antes de Bilam chegar, foi dito a ele por um ser celestial o seguinte, você vai falar só o que eu puser na tua boca. Agora é lindo, né? É lindo você ver o Espírito Santo usando a boca de um satanista para abençoar Israel. Isso é o máximo. É alto nível de batalha espiritual, são coisas que nós não estamos vendo. E no mundo espiritual as coisas estão acontecendo, os demônios estão tentando lutar, mas até esses demônios, até os ralezinhos, né? Esses pichulé da vida aí, eles só vão até onde o Senhor permite. Para fazer qualquer coisa contra mim ou contra vocês, tem que ir até a sala do trono e pedir autorização. Eu posso fazer alguma coisa contra o fulano, que é teu servo lá, o ciclano. E na maioria das vezes Yeshua diz assim, não. Porque ele foi comprado pelo meu sangue. Ele foi remido
pela minha morte e ressurreição. Isso é de arrepiar, irmãos. Isso é de arrepiar. Você e eu entendemos que tem uma cobertura celestial, que tem milhares de milhares de milhares de anjos que foram disponibilizados para nos ajudarem, nos servirem no dia a dia. E que tem uns Bilam da vida, tem os endemoniados da vida, que julgam que eles podem fazer algo contra mim ou contra você. Mas Baruch Hashem, que os céus milita ao nosso lado e não contra nós. E lembrando que, segundo as Escrituras, 1/3 dos seres celestiais caíram. Então, nós temos no mínimo um exército que é 2 vezes maior do que o deles para poder lutar. Baruch Hashem. Então, entendendo essa verdade, nós sabemos que o mal não vai triunfar sobre as nossas vidas, isso enquanto nós formos obedientes. Porque quando Bilam olha o acampamento de cima, ele vê que há santidade dentro do acampamento. Oh, aleluia! Imagine ele olhando e vendo o Espírito do Eterno, aquele grupo grande, exércitos celestiais ali. E ele, quando olha para cima, ele vê os 4 seres celestiais. E fala assim, misericórdia, onde é que eu vim parar? Eu vim querer amaldiçoar um povo que tem uma conexão direta com o próprio Criador. Eu estou frito. Porque, irmãos, ele sabia que ali, nada do que ele falasse ou que fizesse daria certo. É igual macumbeiro, né? Vai fazer macumba contra alguém que é um servo do Eterno. Vai dar errado. Se a gente estiver andando em santidade, o cara vai, como eles dizem, vai arriar o trabalho, vai fazer um negócio lá e vai dar errado. E Baruch Hashem, porque vai continuar dando errado. Tá entendendo? Então, e quando o guia lá, a pessoa vai lá e fala assim, ué, eu mandei você fazer o trabalho, por que deu errado aí? E ele vai ser obrigado a dizer, porque eles pertencem ao homem de branco, porque eles não vão falar o nome de Yeshua. Eles não vão dizer quem somos nós, eles vão dizer, eles pertencem ao homem de branco, que você é doido, querer fazer trabalho contra eles? Porque esse povo, eles carregam algo diferente. São um povo que lê a palavra, um povo que ora, um povo que jejua, um povo que tem temor dos céus em seus corações. As trevas sabem quem nós somos. Se você acha que quando essa batalha de alto nível estava acontecendo, as trevas não sabiam com quem estavam lidando? Balak e Bilam descobriram depois. Mas os demônios sabiam com quem estavam lidando. Eles não puderam entrar no acampamento de Israel. Oh, Baruch Hashem. Eles não conseguiram penetrar ali. A palavra de Bilam, ela, ao invés de amaldiçoar, ela foi revertida em bênção por conta da obediência dos filhos de Israel. Enquanto eu e você formos obedientes, pode estar acontecendo o maior conflito em cima das nossas cabeças, sobre as nossas casas, mas aqui embaixo, a proteção do Senhor vai continuar sobre nós, e Baruch Hashem, nenhum mal vai tocar nas nossas vidas, aleluia. E é por isso, irmãos, é por isso que nós precisamos nos manter no nível de obediência máximo, conectados, alertas, sempre sabendo que o Senhor tem algo para nós e que a nossa vida tem um propósito aqui nessa terra, que é anunciar e pregar a palavra do Eterno e ensinar as coisas do Eterno. Eu quero terminar esse vídeo te dizendo o seguinte, o próprio Yeshua lá em Mateus 4 venceu a Hassatan, né, o nosso adversário, com a palavra. Então quando você começar a sentir alguma opressão, alguma coisa, como é que a gente faz para vencer? Nós oramos. Senhor, quebra esse espírito de opressão. Senhor, quebra esse espírito de enfermidade. Senhor, aquela palavra que foi dita contra mim, que ela volte, Pai, para a sua origem. E ao invés de me amaldiçoar, que a tua palavra agora me abençoe e transforma a maldição em bênção.
Mas para isso temos que estar andando em obediência. Então, o conselho é: vamos andar em obediência plena à palavra do Senhor. E o Senhor vai fazer com que eu e você tenhamos uma vida repleta de bênçãos e de vitórias. Nós vamos ter lutas? Sim. Mas as nossas lutas vão se transformar em momentos de aperfeiçoamento de nossa vida, momentos nos quais nós vamos estar sendo edificados, trabalhados, lapidados pelo Espírito Santo, e a nossa vida vai se transformar num perfeito louvor ao Senhor Yeshua. Que assim seja e que nós possamos ser os filhos da luz que estão sempre conectados com a sua origem, a eternidade, e trazendo luz para esse mundo tenebroso. Em nome de Yeshua HaMashiach. Amém? Se você gostou desse vídeo, dê um like aí, favorite, clica no sininho para você receber todas as nossas recomendações. E faça uma coisa, espalhe esse vídeo para todas as pessoas que você conhece, divulgando o nosso trabalho em nome de Yeshua. Te vejo no nosso próximo vídeo.